Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, nesse segundo bloco, aqui com o nosso irmão presbítero de Apucarana, no Paraná, e também com a sua esposa, Deise, que tem testemunhado, tem muito para testemunhar hoje em nome de Jesus, mas começando aqui com o nosso irmão presbítero, como é que surgiu essa história de ser presbítero em Apucarana, irmão? Como é que foi esse momento na tua vida? Meu irmão, então na verdade nós estamos em... A gente nasceu em Apucarana, nós dois, né? Mas conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo em 2006, mais ou menos, em Florianópolis. A gente era de uma denominação, estudava lá. E daí a gente retornou eu retornei para Apucarana em 2016, por aí. E daí então a gente buscava a Deus lá nos grupos familiares, tudo. A gente mudou para algumas cidades e 2016 a gente retornou para Apucarana. Eu esqueci um pouquinho. E daí a gente tava buscando a Deus, assim, a gente começou a fazer um culto uma vez por semana. Familiar. Não, o grupo familiar a gente já tinha. Daí o presbítero de Curitiba, o irmão Rogério, né, fazia um culto uma vez por mês lá em Apucarana, né? E daí agora surgiu o presbitério. Na verdade a gente ficou sabendo em fevereiro. E daí na verdade a gente já foi para reciclagem agora em março. Então na verdade foi dia 22 de março que foi estabelecido, né, a questão do presbitério em Apucarana. Glória a Deus. Amém. E aí, irmão, conta um pouquinho, né, desse momento, dessa experiência e os testemunhos aí, né, de fé que Deus já proveu aí, já gerou aí nesse coração aí, nessa caminhada com Jesus. Amém. Então, eu penso que nós já passamos de tudo um pouco, né? Então, Deus já trabalhou em várias áreas da nossa vida, questão financeira, questão do trabalho, graças a Deus, doença não, né? Se Deus quiser não vai vir, né? Mas a gente testemunhou doenças assim de outras pessoas que a gente acompanhou bem próximo. Um exemplo nesse Salmo 91, quando o irmão leu, eu me lembrei, porque o meu tio se acidentou e ele ficou, e aí ele estava indo embora de uma cidade e a gente ficou sabendo que ele se acidentou, então nessa estrada, e a gente estava próximo. E a gente foi para lá, acompanhou ele, e aí nós ficamos 11 dias com ele em outra cidade, ele na UTI e nós acompanhando de um hotel. E todos os dias a gente ia até essa UTI, de manhã e à tarde, e lia o Salmo 91 com ele. Então, quando eu leio o Salmo 91, eu lembro daquela experiência, porque quando eu vi ele no hospital, eu não reconheci. Não reconheci ele, e ele sobreviveu, foi só por Deus, porque ele estava transfigurado, né? Então eu achava que não era ele, mas o nome dele estava lá na placa. Então era ele. E aí a gente foi clamando e o médico naquela noite falou para mim assim, olha, só se for cura divina. E aí nós continuamos orando e eu também achava que ele não ia aguentar. Mas clamamos, né? Se Deus permitiu que a gente estivesse lá, e a gente pôde estar lá por 11 dias. E ele foi melhorando, e ali a gente ia acompanhando e eu podia orar pelos outros pacientes que estavam ali naquela UTI. E hoje ele está, graças a Deus, bem, né? Então, o Salmo 91, esse invocar, esse clamar, isso aí resolve, Deus resolve. A gente só precisa ter fé. E tantas outras experiências, né? Questão financeira, que Deus proveu. Uma marcante foi um acidente que a gente teve. E eu estava dirigindo, né? E eu penso assim que eu estava lá com um pé na igreja, um pé no mundo, né? Quanto tempo faz? Faz 5 anos. E eu, naquele momento daquele acidente, eu estava dirigindo, o Luciano do lado, e quando eu vi que o carro não deu aquaplanagem, que eu não ia segurar, eu soltei e falei, seja Deus quiser, né? E abandonei, porque eu não conseguia segurar mais o carro. E eu não sei que eu não dormi, eu fiquei acordada, mas eu não me lembro de nada, eu perdi a memória. E eu fiquei por algumas horas assim, sem a memória, até que eu dormi, e quando eu voltei,
escutei assim, mas eu não me lembrava das coisas. Mas o que aconteceu quando aplanou? Ele rodou, bateu numa árvore do lado da pista, ele rodou de novo, bateu em outra árvore, ele rodou e parou do outro lado da pista. Então, e todas as vezes que rodava, ele batia só a traseira. E rodava e batia a traseira, né? E parou do lado da pista, não parou no meio da pista. Então ali, a hora que a gente parou, só lembro que o Luciano falou assim, vamos orar. E eu sem sentido, não sabia o que fazer, fiquei lá, eu tava boba, né? Fiquei boba, acho que o impacto foi muito forte. E ele orava e eu já não me lembro mais nada. Então Deus apagou da minha memória. Mas depois daquilo, nós perdemos um carro e eu nunca vi aquilo como uma tragédia. Eu vi como se fosse Deus trabalhando em algo. Eu sabia que Deus estava trabalhando, eu sabia que era permissão de Deus, porque Deus queria alguma coisa de nós. Antes de falar do que ele trabalhou, operou, irmão, assim, conta um pouquinho mais dos detalhes. Como é que foi você ali, irmão, na carona ali? Como é que foi naquele momento ali? Então, eu tava assinando uns documentos, né? Olhando para baixo, só escutei a Deise falar assim, ai meu Deus, né? E eu olhei assim, o carro já virando, né? Porque ele saiu de traseira e daí aquaplanou, saiu de traseira, ele bateu numa árvore de ré, daí ele girou, atravessou a pista, bateu na outra. A gente não sabe se é direito. E daí ele bateu de ré numa árvore do outro lado da pista e voltou e parou no acostamento, assim. Do lado era uma ribanceira. E daí. Podia ter caído na ribanceira. Sim, e tinha uma árvore que segurou, daí o carro ficou parado assim, se passasse. Conta esses detalhes pro povo, não conhece a história. Então, um exemplo assim, ó, é uma curva leve, né? Se você olhar assim naturalmente, você, mas como que aconteceu isso, né? Não é uma curva fechada. Então, tava chovendo pouco, mas a gente acredita que tem pode ter óleo na pista, algum óleo na pista. Porque tinha a indústria de soja por perto. Então o carro aquaplanou. Então eu só vi quando ele começou a girar e perdeu a traseira. E daí ele bateu numa árvore, né? Daí ele, na verdade, ele bateu num morrinho assim, ele voou e bateu de traseira numa árvore. Jesus. E daí ele girou e bateu em outra. E daí depois ele voltou, atravessou a pista de novo e parou entre uma ribanceira e parou de um jeito que se viesse um carro passasse do lado, não ia bater na gente. Que ele parou no acostamento. E aí a árvore segurou. Daí pra não segurou. cair na ribanceira. Sim. E daí, no caso, assim, primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Orar pra Deus tomar conta, né? Na verdade, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu orei. Até pra agradecer, né? Tão vivo, né? Então. E daí, assim, eu fiquei em paz. Daí veio gente, assim, pra socorrer a gente, mas a gente tava em paz, né? A Deise perdeu a minha memória. Ela ficava perguntando coisas, a mesma coisa durante 5 vezes por minuto, por aí. E daí... E a gente ficou em paz, né? E assim, o carro, igual a Deise falou, a gente perdeu o carro, não tinha seguro, mas a gente sabe que Deus estava permitindo alguma coisa, né? Igual foi falado esses dias atrás numa ministração, que às vezes Deus nos livra, né? Ele nos livra, mas ele estava trabalhando em alguma coisa naquela área nossa, né? Então... eu acredito que já para tirar uma lasca do ego, né, o orgulho, né, alguma coisa assim que Deus já estava trabalhando em nós, né? Então, Deise, conta para nós um pouquinho dessa questão do trabalhar, né, do operar aí, né? Então, assim, várias coisas Deus foi me mostrando ao longo dos anos, né? Então, a gente começou a invocar naquele momento, mas até hoje Deus ainda ministra daquele acidente, né? Então uma coisa uma sequelinha que ficou, né, que é pra eu me lembrar daquilo, é que as minhas costas ficou um pouquinho amortecida de um lado, assim. Então às vezes eu passo a mão, eu lembro do acidente, né? Então para Deus me lembrar do que aconteceu, como é que eu estava naquele momento e como é que eu tô hoje. Então eu nunca posso regredir, eu tenho que progredir, né? Então assim, uma das coisas é que eu estava dirigindo, né? Tá certo que eu estava dirigindo naquele momento o carro porque o Luciano estava assinando os documentos, preparando que ele ia entregar numa cidade. E então eu não posso estar no comando, né, da nossa família, né? No comando, eu, como esposa, não posso estar no comando. Eu tenho que estar ao lado do meu esposo. Ele é o comando, né? Então isso aí é uma das coisas que Deus me mostrou, né? Ele é o cabeça.
E aí, tantas outras, que eu precisava buscar mais a Deus, que eu precisava confiar em Deus. Você já conhecia a que eu já conhecia a palavra. Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu fui em 2009. 2009. Né? Então, faz 5 anos. Tinha 5 anos. Então, assim, eu precisava decidir por Cristo de uma vez, não ficar meia boca, né? Lembra falar com o pé no muro, né? Com o pé no mundo, né? Um pé no mundo, um pé na igreja, né? Não tá nem lá nem cá. Então, naquele momento, a gente ainda assistia, eu ainda assistia TV, né? Tinha prazer nessas coisas. Então, depois disso, Deus foi me tirando. Eu fui vendo que eu precisava me entregar realmente para Cristo e abandonar essas coisas, né? Que não trazia nada de bom. Começava às 5 horas. Então, aí Deus foi tirando. Quer dizer, eu fui vendo que lá não me agradava mais, né? E uma experiência assim que naquele momento então a gente perdeu um carro e a gente nunca ficou a pé. Porque tinha uma prima minha que foi para os Estados Unidos e ela deixou um carro dela guardado na garagem. E quem é que empresta o carro? E deixa, olha, pega lá o nosso carro, fica aí usando. Esse carro tá com a gente até hoje. Então faz 5 anos que esse carro tá com a gente. E depois disso Deus nos deu um carro. Então aí a gente já tinha 2, quer dizer, tava com um e um emprestado. Até hoje o carro ainda tá com a gente, né? Então Deus permite algumas coisas na nossa vida, mas para nos mostrar que algo a gente precisa melhorar, algo a gente tem que mudar. Mas Ele não vai punir a gente, Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer a gente se aperfeiçoar com Cristo. E não é para a gente abandonar Cristo, desanimar, né? E sair de Cristo. Não, Ele vai prover todas as coisas. Se Ele permitiu, por exemplo, um acidente, Ele vai prover o carro, Ele vai prover as despesas, Ele vai preparar tudo. A gente só precisa confiar e ver o que é que Ele... Naquela experiência, o que Ele quer para mim? O que Deus quer me ensinar com isso, né? E aí a gente vai buscando em Deus respostas, vai invocando Deus e Ele vai trazendo. Então, nessa angústia, Ele vai agir na nossa vida. Amém. Então, a palavra caiu bem, né? Na sua angústia, eu estarei com Ele. Oh, glória! Vamos fazer um intervalinho, já voltamos aqui nesse bate-papo bem interessante e edificante aqui no Quinta ao Vivo. Terceiro bloco, já. Quinta ao Vivo.